Bom dia, amados, misericórdia, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, continuando a nossa história de ontem, né, sobre o pastor, que ele é o homem de Deus, foi chamado por Deus, constituído por Deus para pregar boas novas aos perdidos, certo? E isso fez com que Deus nos ungisse com seu Espírito Santo para que nós pudéssemos pregar as boas novas. Todo pastor é um homem de Deus. Ele não é um político, ele não é um advogado, ele não é um médico. O pastor, ele é um homem de Deus. Às vezes, como já aconteceu, alguns médicos, homens de Deus, que se tornaram mais tarde homens de Deus, foram chamados para ser pastor. Conheço um que é médico e foi consagrado pastor. Tudo bem, aí é outro departamento, ninguém sabe, eu não conheço o coração de ninguém. Se Deus chama, Deus chama. Mas todo homem tem que ser chamado por Deus para ser pastor. Não é simplesmente eu achar que eu devo ser pastor e ir para uma igreja só porque eu faço boas obras, visito alguém, infelizmente as igrejas não têm maturidade ainda dentro desse contexto. E qualquer irmão que se sobressaia no andamento da igreja, ensina alguma coisa, eles acham que já deve ser pastor, e não é assim. O pastor é um homem chamado por Deus. Deus nos chamou e nos purificou com o seu sangue, nos deu a salvação, nos deu tudo e condições de continuarmos a sua obra, pregar este evangelho que gera vida, né? Este é o corpo do pastor. E uma das coisas que muita gente não sabe é que o pastor é anjo. O anjo está na igreja, é verdade. Parece piada, mas é. Está aqui, ó, Apocalipse 2, em todas as cartas, que das 7 igrejas da Ásia, todas elas, Apocalipse, veja aí, 2:1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, ao anjo da igreja. Lá no versículo, lá no 8, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, e assim vai a todas as igrejas. O Espírito Santo de Deus diz para Pedro escrever ao anjo que está na igreja. Então, neste caso, o pastor é considerado anjo. Agora, por que Cornélio mandou chamar Pedro? A primeira coisa que nós devemos entender é que os anjos foram falar com Pedro e foram falar com Cornélio. Por que o anjo que foi falar com Cornélio não disse o propósito, por que o Pedro tem de ir lá? Porque é uma das coisas que eu fico maravilhado. É porque não foi dado esse privilégio aos anjos de pregar o evangelho. Esse privilégio foi dado a nós, pastores. Deus nos deu este privilégio de compartilhar esta palavra, de dar continuidade. Aqui lá no versículo, no versículo 15, segunda vez ele disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Deus mostrou a Pedro que todos os homens são iguais perante ele, que ele não devia considerar uns e outros não. E aqui, Cornélio se sente inferior e diz assim, disse-lhe, o Cornélio falou, vamos começar do 24. No dia seguinte, chegaram a Cesareia, Cornélio e os que estavam esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos íntimos. Veja bem o coração de Cornélio, como era um coração voltado totalmente para Deus, que além da família dele, ele convidou todos os amigos, vizinhos e amigos íntimos para participar desta reunião. Mas entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem, foi o que eu falei ainda agora. Falando com ele, entrou, achou muitos que ali se haviam ajuntado. Disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um judeu juntar-se ao chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ao imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, por que razão mandaste chamar-me? Pedro também faz essa pergunta, ele mesmo não sabia. Respondeu Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum,
até a hora, orando em minha casa, a hora nona. De repente, diante de mim se apresentou um homem com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor junto ao mar. Mas depois, abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui Pedro reconhece isso. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Veja que é exatamente esta colocação que ele faz. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos? Sabe, amados, eu venho sempre dizendo isso aqui, sempre nas igrejas por onde passo, e nessas mensagens que eu tenho proferido aqui. É importante que o homem saiba que Cristo morreu e ressuscitou, e ele morreu com ele. Cornélio poderia-se dizer que seria um título de um bom cristão. Ele era um homem temente a Deus, orava todos os dias, fazia tudo como manda o figurino. Era para ser dito: não, meu filho, você e tal. Ou então até o próprio anjo deveria ter dito: Cornélio, é muito simples. Jesus veio e morreu por você, ele lhe matou, ele ressuscitou, e você creia nisso, você é salvo. Mas não. Foi preciso que Pedro fosse lá falar sobre isso. Pedro foi falar de Cristo para estes homens. Para estes homens no sentido de que Cornélio e sua família. E todos naquela casa receberam. Aqui no versículo 38, 37. Esta palavra vós bem sabeis que foi proclamada por toda a Judéia, começando por Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na Judéia como em Jerusalém, e a este mataram pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha que Deus ordenara. A nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele nos mandou pregar, olha aqui aí, o ide, ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Dele então testemunha todos os profetas que todos que estão, os que nele creem, receberão perdão dos pecados pelo Senhor. Está aí porque Pedro tinha que ir lá para pregar o evangelho da cruz para ele. Interessante, né? Cornélio era salvo, era um bom, mas as boas obras não salvam, meu amigo. É boa, boas obras, faça boas obras, faz assim, ajude as pessoas. Mas isso não lhe dará salvação. Ser o homem bom, as boas obras não fazem o homem bom faz boas obras. Jesus Cristo voltou para o homem rico. Aí eu tenho feito 2 molas, disse: você tem feito na mesma cidade. Ele disse: então vai ver tudo que tem. E segue, ele voltou triste, porque tinha muitos bens e não queria se desfazer dele. Apesar dele fazer boas obras, não tinha salvação também. A salvação não é por o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, mas porque eu não criei no que Cristo fez por mim. Como diz o hino, o poeta: morri na cruz por ti, que faz. Nós não podemos fazer nada por Cristo. O que nós podemos fazer é crer. Não esqueçam que o ladrão da cruz, ele creu. No último instante ele creu. E foi salvo. Portanto, meus queridos, Cornélio precisava ouvir que Jesus Cristo tinha ressuscitado e morto por ele. E naquele dia sua casa foi salva e todos os seus amigos. Seja um cristão, sim, honesto, mas creia que Cristo morreu e ressuscitou com Cristo. Ir à sua igreja todos os domingos, todos os dias, fazer os seus rituais, fazer isso e aquilo, é religiosidade. Você, para ser salvo, você não precisa ir para a igreja. Você vai para a igreja para glorificar a Deus, porque o povo acha que é ali que se ouve salvação, e não é. A salvação
está na palavra que você ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Tenho falado isso aqui. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É a palavra que entra no nosso interior, no nosso ser e nos ressuscita, nos dando vida, estando nós mortos no nosso delito e pecado, ele nos dá vida. Portanto, meus queridos, não esqueça, pastor é um homem de Deus. Pastor, o homem que Deus chamou. Não se deixe levar por essas coisas que têm acontecido aí, aonde estão tentando denegrir a imagem do pastor. E pastora, pastora nem tem no Novo Testamento. Não existe pastor na Bíblia não, pastora não. Existem mulheres que contribuem para o bom andamento do cristianismo, mas pastora não existe não. Não se ilude, isso é coisa de homem. Tem muita coisa que você vê nas igrejas, por isso que muita gente abomina a igreja. A igreja não é o pior lugar para se ir, mas também hoje tem sido uma causa de escândalo sem medida, onde quem não tem estrutura, quem não tem entendimento se escandaliza e acaba indo para o inferno. Não deixe que isso aconteça. Tenha um bom testemunho como Cornélio. Faça o que tem que fazer, mas faça para a honra e glória de Deus. E que Deus nos abençoe. Amanhã continuaremos. Amém?